Boa noite a todos. Obrigado, professora Paula, por toda essa oportunidade, por ter nos orientado. Né, quanto trabalho a gente deu, né, esse semestre para ela coordenar tanta gente, problemas que a gente teve, etc. Bom, eu sei que as equipes vão falar sobre isso, então eu não vou me ater muito ao assunto. Todos já sabem que nós começamos pela Escola de São Bernardo, houve problemas burocráticos, né? Mas, enquanto isso, a gente fomos desenvolver no PowerPoint, caracterizar a escola e, principalmente, caracterização socioeconômica dos moradores do bairro. Ficamos sabendo sobre os problemas que existem lá, qual a origem, a fundação, que depois vocês vão detalhar mais, né? Então, eu não vou me ater muito nessa parte, mas é isso, né? Os problemas que eles têm lá, os projetos que os professores desenvolvem, né, junto à comunidade. É uma coisa, assim, maravilhosa, né, um trabalho de realmente humanitário, né, que devia ser dado mais atenção, inclusive investimento, né, nessas áreas mais precárias, etc, etc. Bom, após desenvolvermos o trabalho desse trabalho inicial de identificação da escola e das condições da população, nós tivemos que migrar, então, né, para a escola Imiboimirim. Não podemos, pelo menos por enquanto, não podemos participar lá de São Bernardo, que seria uma experiência muito interessante, mas muito agilmente, né, a professora Krupa, a professora Paula, e as outras professoras, né, decidiram que a gente deveria procurar esse caminho alternativo. Aí nós fomos, então, estudar o PPP, né, da escola Imirim. Muito bem. Fomos fazer uma visita presencial lá também, né? Seguiram-se outras reuniões do NAI sobre apoio psicológico aos professores, sobre orçamento, sobre diversos assuntos. E a gente foi aproveitando essas experiências, trocando, né, informações, e chegamos, então, a essa nova etapa de, né, fazer uma... Eu, pelo menos, segui a orientação dos professores de estabelecer uma comparação entre as duas escolas. E eu descobri duas diferenças, na verdade, diferenças complementares. Eu achei ótimo, assim, toda a elaboração do PPP, os dois são enormes, né? É praticamente um livro, uma coisa dificílima. Constatamos muitos problemas. Por um lado, o PPP pode ter sido prejudicado, por outro lado, nós temos que aprender, coisas que vocês vão detalhar aí na apresentação, coisas que nós vamos aprender com essas experiências que nós tivemos da pandemia, né? Integração, a resolução de problemas dos meios virtuais, de adaptação, né? O problema que os professores estão enfrentando, a dificuldade, né, a vulnerabilidade que aumentou ainda mais das populações, das crianças. Tudo isso foi identificado pelo PPP e pelas pesquisas, pelas próprias declarações dos professores que a gente colheu depoimentos, né? Mas eu senti uma coisa muito positiva, entendeu? Eu tive, assim, 3 aulinhas presenciais na escola Imiboimirim, e eu senti que a turma, tá, apesar dessa repressão, eles estão naquela euforia, naquele otimismo, uma dinâmica espacial, pedagógica muito interessante na escolinha, com participatividade, sabe, um pouco aquela euforia ainda um pouco descontrolada, que a turma está voltando ainda para as aulas, mas, ao mesmo tempo, a maior boa vontade, o maior esforço dos professores. A professora Patrícia foi maravilhosa, assim, teve até uma apresentação de capoeira dentro da classe, a turma abriu as carteiras, assim, eu achei o máximo, assim, em termos né, inovação e dinâmica, né, de pedagógica, maravilhoso. Bom, concluindo, eu identifiquei nas duas escolas dois fatores, um fator em cada um que eu achei muito relevante.
Na escola M. Boimirim, né, foi o... deixa eu ver como é que é o nome do negócio aqui. Espera um minutinho. É, qualitativo. Bom, eu não estou achando aqui, mas eu vou explicar para vocês, vocês vão me entender. É o seguinte, a escola, em termos de PPP, da Marcelo Pérez, tem um detalhamento sobre técnica metodológica, pedagógica, de acolhimento infantil, muito detalhado, muito interessante, entendeu? Que aborda desde a chegada, né, o acolhimento, o tratamento, a psicologia, do envolvimento, do trato com as crianças, né, uma coisa maravilhosa, eu achei muito interessante. E na escola Emílio Boimirim, eles fizeram dentro do PPP uma coisa que destacou, que eu achei muito, muito bem feita, muito perfeitinho, assim, que é tipo de um cronograma das atividades, uma proposta, né, de cronograma das atividades pós-pandemia, né, com todos os detalhes de biossegurança, de, né, envolvimento da turma, de estímulo, os horários, as ações de cada departamento, assim, muito bem feito, muito detalhado, uma parte do projeto fundamental do PPP, que é essa nova adaptação, né? Eu acho que as outras escolas deviam ler, principalmente essa parte do PPP. As outras partes são semelhantes, entendeu? Mas essa parte destacou bastante, que eu não notei nos outros PPP, uma, né, uma proposta de didático-pedagógica pós-pandemia tão bem detalhada como eles fizeram para cada setor e para cada funcionário da escola. Além do mais, a Paula foi ótima, né? Abriu a escolinha para todos nós, né? Ela teve essa coragem, essa capacidade, entendeu? Mesmo com toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós, né, ficamos sabendo que lá é uma ótima escola, que tem várias qualidades, um pouco de precariedade em termos de verbas de manutenção, alguns problemas que a gente tem que levar tempo para resolver, né? Mas fora isso, eles estão muito bem, graças a Deus. E concluindo finalmente, o que nós temos dessa pandemia aprendido é o seguinte, né? Eu acho que nós temos muitos problemas, né, diversas naturezas, e, né, um dos problemas principais que eu gostaria de frisar de novo é a questão do professor, como que o professor está aguentando toda essa situação, né? Ele se envolve muito com muitos alunos, você veja, a, a saúde, né? Muito importantíssima, é claro, mas ela e a assistência, elas vão tratar da criança uma vez ou outra, quando a criança tem que ir lá fazer uma consulta. A professora, a educação lida com as crianças todos os dias, né? Então, a educação tem uma função muito importante dentro da definição e do equacionamento dos problemas que nós temos dentro de toda a nossa sociedade, certo? Vocês vejam, o professor ele tem 2 meses de férias por ano, né? 2 meses e pouquinho, sei lá, mas as tarefas, os trabalhos, os compromissos que a gente tem de mudança e adaptação de cada ano letivo é uma coisa sobrecarregante, uma coisa muito, né, difícil e trabalhosa. Então, a gente tem que ver direito como é que estão as condições do professor, né? Se ele tem realmente 2 meses de férias, ou um mês só, ou 15 dias, ou acaba tendo férias nenhuma, né, com todos os problemas que a gente tem que resolver. Eu já falei, né, dos problemas da vulnerabilidade que ficaram identificados, né, com os alunos, problema de violência, problema de fome, o problema que nós temos da conectividade virtual, nós estamos adquirindo, talvez, quem sabe, pequenas antenas aí para melhorar a falta de internet, que existem mais de 285 escolas, saiu até hoje, agora há pouco no G1,
no jornal sobre eles falando sobre esse problema. 285 escolas com problemas de conectividade com a internet é muita escola, né, gente? Então é isso aí. Resumindo, dando início a esse nosso trabalhinho, né? Não quero tomar mais tempo. É isso aí. Muito obrigado a todos. Boa noite, sucesso, garotada. Então, boa noite, gente. Vou começar aqui explicando para vocês o contexto do nosso estágio, que eu não sei se ficou claro, não sei se preciso contextualizar, que foi um contexto bem atípico, porque a gente iniciou o semestre com o intuito de estagiar nas escolas do Quarteirão da Educação em São Bernardo do Campo. Mas a prefeitura da cidade não nos aceitou como estagiário, pelo menos não rapidamente, e prolongou todo o processo burocrático de um jeito que ia ser impossível concluir o estágio ainda nesse fim de ano. Então, a gente já estava na segunda semana de novembro e ainda longe de ser aceito na escola, nas escolas. Eles solicitaram o envio de vários documentos e eu acho que a monitora Paula já tinha até enviado os documentos, então eles pediram mais coisa para enviar. Foi realmente uma burocracia assim muito extensa, assim. Não teria dado tempo de estagiar em São Bernardo. Então a gente percebeu e teve que aceitar que realmente o estágio não ia acontecer lá. Então foi aí que a nossa monitora, né, a Paula, que eu já falei, ela foi muito solícita e muito querida, e ela acolheu a gente na escola onde ela é diretora, a MF Boimirim 1. Então, todos os estagiários das escolas de São Bernardo viraram um grande grupo de estagiários da escola Boimirim 1. Então, o nosso trabalho virou um trabalho comparativo entre as escolas de São Bernardo e a MF Boimirim 1, que foi onde o estágio começou de verdade. Pode passar o slide. Então, a gente não teve um contato verdadeiro e forte com as escolas de São Bernardo. E o que acabou acontecendo foi que a gente recolheu todas as informações pelo que a gente encontrou disponível nas mídias sociais e nos PPPs. Aí, essa tabela mostra o acesso à informação em algumas das escolas de São Bernardo, de quem está apresentando hoje nesse grupo. Então, dá para ver que teve essas duas fontes de informação, que foram pelas mídias sociais das escolas e pelos PPPs. Então, na EMEB Marcelo Pérez Ribeiro, teve mídias sociais e só o PPP de 2019, de 2 anos atrás, pré-pandemia. E na Florestan Fernandes, também mídias sociais e 3 PPPs, pelo menos, de 2016, 19 e 20. Na Padre José Maurício, teve as mídias sociais e 2 PPPs, 2018 e 20. Na Janete Mali, mídias sociais e o PPP de 20. E na Maria Osório, por exemplo, a gente vê que a situação não foi tão uniforme, não foi todo mundo que teve acesso à informação. Então, quem ia estagiar na Maria Osório não encontrou as mídias sociais e nem nenhum PPP. Então, no fim, teve toda essa dificuldade, mas acho que a gente pode pegar isso como experiência mesmo e agregar ao nosso estágio, né? Ver como certas escolas dificultam o processo burocrático mesmo e foi o que aconteceu, não tem o que fazer. Mas a Paula foi muito solícita com a gente. Boa noite, gente. Como a Luísa falou, né, a gente teve poucas informações sobre o Quarteirão da Educação, onde ficam as escolas de São Bernardo. E o que a gente conseguiu, a gente tirou da internet, do PPP e das mídias, né, assim, Instagram, Facebook, o que a gente conseguiu achar. Que, pelo que eu vi, assim, algumas escolas do NAI têm adotado, né, esse acesso às mídias, colocado fotos, e aí deu para acompanhar algumas coisas. Eu coloquei aqui esse mapinha da região onde fica o Quarteirão da Educação e o entorno
ali cerca de 6 quilômetros, né, quadrados. Esse pontinho rosa é onde fica a escola que eu teria sido designada, né, onde inicialmente eu faria o estágio, que é a Marcelo Pérez, que fica no Quarteirão da Educação, e esse é o entorno de onde a gente tirou as informações. Pode passar, por favor? Aí eu peguei, né, um print ali da área do Google Maps, que dá para ver melhor aqui a proximidade das escolas e o entorno dessas escolas. Não dá para ver com detalhes, né? A gente vê aqui por cima, mas a gente consegue ver mais ou menos a área mais próxima de onde ficam, né, essas escolas. Pode passar. Certo. O Quarteirão da Educação fica na comunidade da Vila Ferreira, na periferia de São Bernardo do Campo. Essas informações, como a gente está falando aqui, eu peguei do PPP e do Cultura Educa. Não rolou, né, da gente fazer uma visita, da gente conhecer lá. Então, as fotos que eu vou pegar são fotos que a gente pode considerar mais desatualizadas, que eu vou colocar aqui mais para frente. Pré-pandemia, mas que dá para entender bem o contexto, assim, de onde fica esse quarteirão. A história do bairro começa mais ou menos ali na década de 70 e 80. O bairro começou a ser ocupado, não rolou um investimento assim até então do governo, né, governo federal, governo estadual, para que esse espaço fosse ocupado. Então, ele começou a ser ocupado pelas famílias, como eu coloquei, ou não tinha nenhuma ou pouquíssima infraestrutura, né, sem casa de alvenaria, com casa de madeira, não tinha água encanada, tratamento de esgoto, muita deficiência de serviços públicos, que leva também a um alto índice de violência. Então, a gente já começa a história desse território assim. Eu vi assim que a partir do ano de 2011, o governo federal começou a investir mais em urbanização, mas a partir de uma atividade assim de como é que chama a palavra? Desintegração, assim, de terra, né? Começou a tirar essas pessoas que ocuparam esse espaço para fazer conjuntos habitacionais, que a gente chama de CDHU, para essas pessoas. Então, tem um cadastro, né? Não sei se todo mundo sabe como funciona, mas pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, fazem um cadastro no governo e aí esperam um tempo até que saiam esses conjuntos, né? Que são prédios, assim, condomínios. Eu vou mostrar uma foto depois. E esse processo de urbanização foi bem difícil, porque eles tiravam essas pessoas para poder usar essa área para construir esses conjuntos e rapidamente esse espaço que estava livre ali, né, no momento, era reocupado por pessoas que não tinham onde morar. Então, tem rolado esse ciclo de desintegração e, novamente, né, integração, assim, ocupação do espaço. Até hoje, assim, é uma área com pouquíssimo investimento em cultura e lazer. Tanto que não tem equipamento, sei lá, um cinema, um teatro, uma biblioteca, um lugar assim onde as crianças possam se reunir, por exemplo, um centro cultural. Não tem assim ali nesse entorno, porque eu coloquei lá no início, né, do nosso mapinha, no entorno ali de cerca de 6 quilômetros. Então, a gente já tem essa precariedade em cultura e lazer também. O que tem bastante, assim, além das escolas do quarteirão da educação, ali em cerca de até 1 quilômetro de distância, tem bastante. Ó, a Sônia colocou aí
o significado de CDHU no chat. Obrigada, prof. Então, a gente tem 30 escolas aí num raio de até 1 quilômetro da escola que eu pesquisei, que fica dentro do quarteirão da educação. Então, não tem equipamentos de lazer, de cultura, mas acaba tendo foi uma ação do governo do estado. Essa informação acabou passando. Eu peguei do PPP, né? E eles falaram que estava escrito lá que era do governo federal, mas eu vou corrigir isso mais para frente. Mas, enfim. A gente tem uma população ali nesse entorno do quarteirão de cerca de um pouquinho mais ali, como a gente pode ver o número exato, de 40 mil pessoas. Então, é bastante gente. Com renda, assim, a maioria das pessoas tem renda de 1 a 2 salários mínimos. Não tem... interessante. Vamos misturar. A parte de urbanização do CDHU ali é mais antiga. E o CDHU é governo do estado. É mais antiga. De 2011, pode ser Minha Casa Minha Vida. Aí é governo federal mais recente. E é de 2011, está correto. É governo Dilma, mais ali. Então, mas o forte ali, o tipo de prédio que tem ali, dos predinhos, não sei se vocês chegaram a ir lá dar uma volta, que é um mar de predinhos. O grosso ali é CDHU, tá bom? Daí é governo do estado. Então, ali era uma região de Mata Atlântica, depois ela foi cedida, e aí tem essa discussão do governo federal, porque ela era uma das linhas de povoamento, de colonização. Aí é terra do governo federal. E aí foi cedida para a colônia japonesa. Tanto que tem restos ainda da colônia japonesa ali naquele local, e havia uma granja grande ali do Ito, de produção de ovos. Tá bom? E aí você vai ter toda uma ocupação da população de baixa renda, numa situação precaríssima ali, e vai começar o processo de urbanização primeiro pelo CDHU. Pronto. Não sei se... Vocês me ouviram? Obrigada. Sim, perfeitamente. Deu para entender melhor, assim, sobre esse processo. Então, mas enfim, vou continuar aqui. Não tem muito mais pessoas, assim, se a gente for comparar nessa questão de renda, eu coloquei ali o que eu vi nas informações de maioria, né? Então, a maioria tem renda aí até 2 salários mínimos. Tem muito mais pessoas com menos, né? Sem rendimento, ou até meio salário mínimo, até 1 salário mínimo e meio, do que com mais do que isso. Então, a gente pode entender a situação econômica das pessoas dali da região através disso. Coloquei aí uma informação, né, que a maioria dos habitantes ali tem entre 30 a 45 anos, e como eu falei, a gente não vê ali, nesse entorno de até 6 quilômetros quadrados, né, mais ou menos, equipamento de lazer. Mas a gente tem CRAS, a gente tem um CRAS e 2 UBSs em até 1 quilômetro de distância do quarteirão. E um colega comentou numa reunião que a gente teve que é meio que um padrão assim das escolas de São Bernardo ter CRAS, UBS próximo. E também coloquei as informações da população, né, por raça e cor. Então, a gente tem ali uma maioria branca, né? Lembrando que são dados de 2010, que estão disponíveis no IBGE, e também lembrando que é autodeclaração. Eu acho importante ressaltar isso. Então, a gente tem a população branca, é a maioria, de 60,1%, pretos e pardos,
vem logo em seguida, com 37,6%, amarelos 2,2% e indígena 0,1%. Coloquei ali de onde eu tirei as informações, né, do PPP, da escola Marcelo Pérez Ribeiro, da creche, e do Cultura Educa. Pode passar, por favor. Eu coloquei umas fotos que eu tirei também do PPP, que foram tiradas por professores novos da equipe da Marcelo Pérez, no ano de 2017, assim, foi entre 2015 e 2017, essas fotos. Então, essa sim, é uma questão, né, porque, por exemplo, essa área onde tem o CDHU, os prédios da CDHU, é uma área que eles reformaram, né, conseguiram aplicar ali saneamento básico, é onde passa caminhão para coletar lixo, mas é uma área que não atende a maioria da população, não atende a população toda da região. Essas fotos são dos apartamentos entregues em 2018, então são bem recentes, né? Assim, pré-pandemia, contando aí esses anos que a gente teve de isolamento. E eu achei interessante colocar para a gente comparar com algumas fotos que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide. Como faz diferença, assim, né? Acredito que seja bem mais seguro, com certeza, né? É bem mais seguro em questão de infraestrutura, mas também a gente tem que pensar na população, né? É mais cômodo, assim, você morar num lugar onde você tem segurança, tem água encanada, não vive no meio do lixo, esgoto a céu aberto, até para as crianças, porque a escola que eu, no caso, né? Eu iria estagiar, é uma escola da primeira infância, é uma creche, então, pensando assim, no ambiente que as crianças estariam expostas, né? Mas eu coloquei ali também uma curiosidade, que eles entregaram esses apartamentos novos e reformaram, né? A estrutura reformada dos que já tinham, e uma praça com o nome de um estudante da escola Maria Osório, que foi assassinado a caminho da escola. Eu achei uma informação interessante de comentar. Por favor, pode pular para cima. Certo. Infelizmente, não estão com uma boa qualidade as fotos, mas eu coloquei... eu escolhi essas fotos porque eu achei bem marcante. Coloquei aí que foram fotos tiradas por professores da creche que foi peguei do PPP. Esses professores entraram, né, no corpo docente, e a equipe entraram no corpo docente. E a equipe que entrou no corpo docente da escola e foi fazer a visita, né, para conhecer o entorno do quarteirão. Então, eles visitaram, tem mais algumas fotos, quem quiser o PPP está disponível na nossa pasta, né? Tem mais algumas fotos, tem algumas fotos que até as crianças tiraram numa atividade da região. Então, a gente vê, né, como é interessante essa construção desses apartamentos da CDHU, porque muitas pessoas vivem ainda nesse tipo de habitação. O que acontece? Tem, ali na região, tem 5 galpões industriais abandonados. E as pessoas ocuparam esse espaço, né? Coloquei, tem 4 andares e um deles é subterrâneo, então bem delicada a situação. Não é difícil assim, né? É um lugar onde não tem boa luminosidade. Mora bastante gente ali, mais ou menos umas 4.000 pessoas, né? E aí, em contraponto com esse lugar, né, do CDHU, a gente tem essa área que não tem saneamento básico, as pessoas não têm água encanada,
não tem coleta de lixo, tem uma rua principal ali, onde fica apenas um galpão, né? Essa rua principal é o único lugar onde tem coleta de lixo, que o lixo passa, pega. Então, ali mais para dentro e no local onde ficam as outras, né, os outros galpões. Não passa lixo, não tem coleta, não tem energia elétrica, assim, do jeito que a gente entende como digno, né? E também não tem pavimentação. Coloquei também que tem esgoto improvisado, pensando na situação da saúde mesmo dos habitantes, né, das crianças, que como acho que foi o Fidelis que colocou aqui no chat, com certeza isso atrai bicho, né, praga, não tem transporte público aí para dentro desse local onde ficam os galpões, passa também só ali na avenida principal, então até aí 900 famílias, assim, né, mais ou menos, vivem nessa situação dentro desses galpões. Aí coloquei algumas fotos, né, de fora, como é que a gente vê, como é que a gente tem aqui. As pessoas compram, né, esses espaços, então quem tem um pouco mais de dinheiro tem uma casa maior, quem não tem, tem uma casa menor. E aí, uma foto também de dentro, para a gente ver como é um local, assim, estava de dia, né? Mas um local com pouca luminosidade. Deve também ter umidade, né? Deve ser um lugar, assim, que ajuda, né? Na proliferação de doenças. Não, como a gente está vendo aí, né? Vou enfatizar de novo isso, porque eu acho muito importante numa região a gente ter um lugar para as crianças brincarem e terem lazer. E vou adicionar uma informação que eu achei bem legal, que é um acordo assim, informal com o vigia assim, da escola, de deixar as crianças brincarem, utilizarem a quadra da escola do quarteirão no final de semana. Não sei se vocês repararam no print que eu coloquei, né, do Google Maps da escola, a gente consegue ver ali bem nítido a quadra. Então, é o que eles têm ali, né, de lazer. Com certeza, há produção de cultura na região, assim, mas não há equipamentos, né, destinados a isso. Não tem esse tipo de investimento. Acho que esse é o último slide do território. Pode passar. Bom, é isso, gente. Boa noite, eu sou o Pedro e vou falar um pouco sobre o Quarteirão da Educação. O Quarteirão da Educação é uma articulação entre 4 escolas que elas estão na Vila Ferreira. Elas estão muito próximas uma das outras, e é por isso que chama Quarteirão da Educação. São elas a EMEB Marcelo Pérez Ribeiro, que é uma creche que atende crianças de 0 a 3 anos, a EMEB Padre José Maurício, que é uma pré-escola que atende de 3 a 6 anos, inclusive que a Paloma falou sobre a quadra. O interessante é que a Marcelo Pérez, a creche, e a Padre José Maurício, elas dividem a quadra, a mesma quadra. Enfim. Também tem a EMEB Floresta Fernandes, que é que oferece o Ensino Fundamental 1, e por último a Maria Osório Teixeira, que oferece o Fundamental 2 e o Ensino Médio. Também acho que eles concluem EJA também. E como se deu o processo de formação do quarteirão? Em 2013 e 2014, houve o início do diálogo, que, tipo, as direções das EMEBs começaram a dialogar mesmo, a ter um contato, primeiro contato, mas nada muito sólido, muito concreto. A partir de 2015, só que as 3 EMEBs que eu falei, a Marcelo Pérez, a Padre José Maurício e a Floresta Fernandes, que elas começaram a ter umas reuniões mais frequentes, mais periódicas. E o principal tema tratado nesse ano, que foi 2015, foi a permanência das crianças. Eu digo crianças porque a Maria Osório ainda não havia adentrado no quarteirão. Tanto é que no slide tá que ela se consolidou. Só em 2016, por isso, porque foi só em 2016 que o quarteirão se uniu completamente. Todas as escolas, as 4 escolas. E, bom, qual que é o objetivo do quarteirão? Eu acho que são 2 pontos. O primeiro é trazer a família para a escola. Tipo,
é tirar a escola de uma esfera apenas burocrática, pública, e fazer com que ela tenha uma atividade política mesmo, trazer a família para a escola, processo educacional, e fazer com que a escola participe ativamente da comunidade. Tanto é que as principais eventos que eles fazem são culturais, por exemplo. Teve um em 2018, que até a professora Sônia participou, que é o Construindo Currículo a partir do Território. Eles também realizam vários debates e conversas com as famílias. O objetivo deles é bem fazer algo orgânico mesmo, sabe? Fazer com que a escola tenha uma função a mais na comunidade da Vila Ferreira. E não só seja algo estático, mas algo que possa realmente contribuir para a política, a cultura e, além de tudo, a educação da Vila Ferreira. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Nicole, continuando a nossa apresentação por aqui. Agora vai ser meio que um momento de passagem que a gente vai passar das escolas, das várias escolas, né, que a gente estava estudando, analisando, tentando conhecer, de São Bernardo do Campo. A gente virou um grupo só e a gente foi recebido na MF Boimirim 1. E aí, o primeiro ponto que a gente achou legal para fazer essa passagem é colocar um mapa de São Paulo, e tem um círculozinho verde, não sei se dá para ver muito bem, mas a gente, nesse ponto e nos próximos mapas que a gente vai ver mais para frente também, a gente deixou ressaltando assim a região do Campo Limpo, o bairro do Campo Limpo, que é a localização da nossa escola. E aí a gente pode ver também que, como não dá muito bem para ver na legenda, né, a gente ressaltou também aí nos slides alguns bairros que ficam próximos, além do Campo Limpo, Capão Redondo, um pouquinho ali para baixo do Campo Limpo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Vila Andrade, e um pouquinho para cima, bem subindo já na parte um pouco mais roxinha, a gente pode ver ali o 81, que é o Butantã, que é teoricamente onde a gente estuda, né? Quem está pela região, e um pouquinho à direita para cima a gente tem também o Morumbi, então a gente consegue ter um pouquinho da noção de onde está localizada essa escola e mais ou menos o que está acontecendo por ali. Pode passar, Júlia, por favor. Aí a gente achou interessante também trazer um pouquinho sobre a história do próprio Campo Limpo, não só do Campo Limpo, mas da região como um todo. A gente encontrou mais fotos até do Capão Redondo, a gente colocou aí para ilustrar certinho. E pelo que a gente conseguiu encontrar, até no site da Subprefeitura de Campo Limpo tem uma história assim, de como foi sendo populado, não só esse bairro, né, mas a região como um todo. E aí, pelo que a gente pesquisou, as pessoas começaram a habitar esse local porque tinha uma fazenda chamada Fazenda Pombinhos, da família Reis Soares, e aí, por volta do finalzinho dos anos 30, o pessoal começou a ir até essa região em busca de trabalho. Era um lugar também que recebia muitos imigrantes, porque os valores dos terrenos eram considerados como baixos, então a origem dessa região vem por aí. Tem até uma anedota que a gente não sabe se é verdade ou não, mas o pessoal da subprefeitura, né, que fez esse artigo, comentou que é algo que relatavam muito naquela época, que inclusive esse nome Campo Limpo, ele é um apelido porque os cavalos do Jockey Clube de São Paulo, a gente viu a proximidade, né, Morumbi, Butantã, que tinham espaços para que esses cavalos pudessem treinar ali na região, então eles falavam que o apelido Campo Limpo vem um pouquinho por isso também, e a gente achou curioso. E aí tem algumas imagens, né, tanto dos anos 30 quanto depois. Essa segunda foto, ela é um pouco mais recente, dos anos 80, essa imagem de cima, e de baixo seria o hoje da mesma região, para a gente ver como é a situação do bairro da escola M. Boimirim. Pode passar, Júlia. Nessa próxima parte, né, da apresentação da região, do território, a gente deu um salto um pouquinho para frente, e aí a gente já tem alguns dados dos anos 90 e de 2016 também. Nos anos 90, essa região acabou sendo conhecida por um motivo bem triste, bem impactante. Ela ficou conhecida como Triângulo da Morte, porque era uma região que tinha uma das taxas de mortalidade e de violência urbana mais altas também.
como a gente pode ver até nessa imagem que a gente colocou, de 2016 a gente ainda sentia impactos disso nessa região. Então, nas regiões circuladas é a região do Campo Limpo, como a gente comentou, e tem ali, a gente pode ver que o que está mostrando ali de mais escuro é uma taxa maior de mortalidade da população jovem de 15 a 24 anos. Lembrando que isso foi em 2016, então são dados ainda bem recentes e que a região como um todo sente bastante até hoje esse tipo de índice. E é legal, é interessante pontuar também que desde os anos 90, a região também consegue se mobilizar, vários movimentos sociais se mobilizam para discutir sobre o que acontece, também para propor medidas para que isso seja debatido mais na sociedade, para que sejam encontradas medidas para que essas taxas de mortalidade sejam diminuídas, né, para que isso chame a atenção realmente da população e também das autoridades. Pode passar. E também só um dado que a gente viu da subprefeitura, né? A região estimada, a população estimada é de 650 mil pessoas nessa região. Pode passar, Júlia. A gente também achou interessante trazer esse contexto que a Paula trouxe para a gente e foi bem legal conhecer e trazer a diretoria de ensino, né, que cuida da nossa escola, não é a única escola, óbvio, mas que é a de Campo Limpo. Na primeira imagem, na imagem superior, a gente tem uma foto de como era a fachada até 2017, toda grafitada, como a gente pode ver, com bastante arte, com bastante integração com o local em que a diretoria é localizada. E aí, na segunda imagem, a gente tem essa mudança, né? A gente vê que o prédio agora está todo de uma cor, que tem uma quebra com a integração que tinha antes do lugar onde a escola a diretoria é localizada, né? E também as discussões de educação e tal. Então, a gente viu que com essa mudança, entre aspas, estética, também teve uma mudança de gestão que sinaliza que não tem mais toda essa integração da escola, das discussões de educação com os movimentos sociais da escola, e que já estavam presentes antes da escola aparecer, porque é uma escola relativamente recente. Então, é uma mudança que a gente vê que está acontecendo ainda nesse momento. E aí, numa outra imagem que a gente colocou aqui, é a imagem da paróquia Santos Mártires, que a gente achou legal trazer também um pouquinho dessa história, que faz parte do coletivo Territorialidades. O que acontece? Esse coletivo não é diretamente, exclusivamente, na verdade, ligado a MBuemirim 1, mas é um coletivo que tem participado bastante da construção da comunidade que está sendo criada dentro dessa escola, dentro e fora também, né? Porque o que acontece? Essa imagem a gente colocou porque em 2018 teve uma discussão sobre a BNCC, quando foi publicado o documento, e aí as escolas começaram a debater como seria incorporado esse currículo único, né? E as escolas da região queriam fazer uma discussão, mas os céus estavam ocupados com outras atividades, e tem bastantes unidades de céu na região, então isso é bem legal, mas as escolas os céus estavam ocupados, então teve essa oferta, né, da paróquia de poder ambientar essa discussão, acolher o pessoal da educação que estava interessado em fazer essa discussão, então isso a gente já pode ver e fazer uma conexão com as imagens, né, da fachada da diretoria que a gente comentou, que é justamente esse papel da comunidade acolhendo discussões educacionais e abrindo espaço para que isso possa acontecer fora da escola também, integrando pessoas que não necessariamente habitariam o ambiente da escola para discutir isso, mas que em outros espaços, com certeza, podem participar dessa questão. Inclusive, essa igreja foi importante também para a questão que a gente tinha comentado antes, né, que a região passava por uma situação bem crítica de violência urbana, e a Caminhada da Paz, que acontece até hoje, também participa da história dessa igreja, né? É bastante legal pensar nisso. Pode passar, Júlia. Oi. Júlia, acho que talvez a gente tenha que trocar aqui.
Vou abrir meu microfone e já vou voltar. Pronto, tá dando para me escutar bem? Sim. Então tá. Eu vou falar um pouco sobre a história da MF Boimirim Primeira. Eu me baseei bastante no PPP e nas apresentações que a Paula acabou fazendo para a gente. A MFM Boimirim foi criada pelo decreto de número 5026, de 27 de dezembro de 2008. Seu funcionamento se iniciou em 2 de março de 2009. A escola surgiu da necessidade da reorganização dos turnos das escolas do ensino fundamental MF Mauro Fácil Gonçalves Zacarias e MF Ana Silveira Pedreira. As duas escolas atendiam em 2 turnos diurnos, porém, com a implementação do aumento das cargas horárias, elas tiveram que diminuir um turno. Então, foi construída a MF Boimirim primeiro para atender a demanda que ficou excedente. Já havia uma demanda por parte das famílias do bairro Jardim Letícia por uma escola na região. Entretanto, houve alguns problemas de adaptação, porque as crianças já estavam apegadas nas escolas antigas. E para que os alunos e a comunidade tivessem um sentimento de pertencimento à nova escola, passaram a se desenvolver diferentes ações de acolhimento e festividades para assim estabelecer uma relação e criar um clima melhor. Alguns desses projetos que fizeram para ter de acolhimento foram planejamentos coletivos, oficina de linguagem audiovisual na quebrada, oficina de brinquedos indígenas, oficina de compostagem, saraus, etc. O projeto pedagógico da escola visa a transformação necessária e desejada pelo coletivo escolar comunitário. Nesse sentido, o projeto pedagógico é uma ação transformadora, resultado de um planejamento de resistência e alternância do projeto escolar da sociedade burocrática, centralizado e descendente. Ou seja, a escola está querendo fazer uma transformação tanto pelo coletivo escolar quanto pelo comunitário. Que apresentação bonita e potente, hein? Eu fico feliz 2 vezes aqui. Eu fico feliz como monitora e fico feliz como diretora da escola. É bonito o que vocês conseguiram sistematizar com todas as dificuldades que esse grupo teve para poder estagiar esse semestre. Então, eu acho que vocês foram maravilhosos. Para começar, na verdade, eu queria pontuar um pouco a nossa dificuldade em chegar, né, num tema e poder fazer um bom estágio, até porque a nossa comunicação com a escola teve muitas falhas nesse começo. Ainda a gente tem muitas coisas em andamento, a gente está nessa reta final de ano, a escola também final de ano, eles voltaram nas aulas presenciais 100%, bem no momento em que a gente fez o nosso primeiro contato. Então, muitas informações a gente buscou, principalmente no PPP, e com a ajuda da Georgia também, a nossa monitora. Alguns membros do nosso grupo conseguiram fazer a visita, né, na escola presencialmente algumas vezes, então muitas fotos, muitas informações a gente também conseguiu buscar com eles. E para falar um pouco também sobre a localização da Ministro Quintanilha, ali em Diadema, a gente separou algumas informações, principalmente sobre como são mais as redondezas ali da escola, né? É uma região que não foi muito planejada, é uma região que tem bastante comércio, é uma região que se encontra bem central. E pelas pesquisas que a gente foi fazendo, a maioria dos alunos moram nas proximidades, tanto os alunos do EJA quanto os alunos do Fundamental 1. É uma escola que, durante o período da tarde e manhã, tem alunos do 1º ao 5º ano, e durante a noite são 2 grupos do EJA. E agora eles estão num processo de mudança temporária para reforma. Isso é uma informação que a gente já encontra logo de início no PPP. Eles estão precisando de algumas reformas com urgência, e para isso vai ser necessário também a disponibilização de vans da prefeitura para poder localizar
para poder mobilizar os alunos, e o que daria uma distância de um pouquinho mais de 2 quilômetros aí do que já é. Então, eles precisam desse auxílio da prefeitura, principalmente pela essa reforma em questão de goteira, que acaba impossibilitando algumas salas de aulas de serem usadas, a quadra também, que eles precisam de uma cobertura, mas por enquanto eles mantêm ainda na Rua Paulo do Café, no Jardim Promissão. A gente fez um apanhado também um pouco sobre a vizinhança, sobre os comércios que tem ali por perto, sobre a existência de UBS do CRAS, e também a gente conseguiu apanhar um pouco da renda familiar dos alunos. Isso a gente fez no geral, mas eu acredito que o Rodrigo mais para frente consiga abordar um pouco mais sobre a questão dos alunos do EJA. A gente teve acesso a um formulário que foi enviado, que fala um pouquinho mais sobre a distribuição de renda, um pouquinho mais sobre como que foi a educação deles previamente, o que, né, onde que eles pararam, quais foram as maiores dificuldades. Grande maioria desses alunos não tem nenhum auxílio do governo, nem a família, nem os próprios alunos, então é uma distribuição de renda bem limitada, e nós dividimos mais ou menos o que cada um se aprofundou e foi vendo para poder estudar. E a gente também, através de fotos, principalmente, eu não consegui visitar a escola em Diadema, então as fotos que a gente tem num drive compartilhado ajudaram bastante para a gente poder entender qual que é esse espaço, como esse espaço é utilizado. No PPP também eles detalham bastante a quantidade de banheiros, a quantidade de salas, quantas salas são utilizadas. Eles têm uma sala de informática também, que eu acho que não está inclusa nessa foto que eu acabei incluindo, e também essa manutenção que precisa ser feita e que eles esperam fazer em breve. A gente teve algumas reuniões de curta duração com a coordenadora e a diretora, mas isso já foi uma coisa que a gente também conseguiu pegar do PPP, que é o que mais tem introduzido assim a escola. São cerca de 1.000 alunos, né? 800 alunos de primeiro a quinto ano, e do EJA, no ano passado, eram 200 alunos, divididos em algumas turmas com uma só, e a oitava série são 2 turmas, e bastante salas do Fundamental 1. Sobre o EJA, eu acho que eu vou deixar para o pessoal falar depois, porque eu ainda não tenho uma propriedade sobre o assunto. Eu queria falar um pouquinho, então, sobre qual foi o meu objetivo e qual foi a minha atividade, né, nesse projeto todo. Desde o começo, a nossa comunicação, como a gente teve bastante problema também, a gente tem mais contato com a Georgia, que é a nossa monitora, que entra em contato com a escola para poder marcar reunião, para a gente poder enviar formulário. E foi uma dificuldade muito grande, porque na nossa primeira reunião elas estavam se preparando para voltar 100% presencialmente, eles estavam com 35% dos alunos, então era bem limitado o horário que eles podiam nos atender. A gente está ainda à espera de algumas respostas, a gente teve uma proposta de montar um grupo com os professores para poder coletar essas informações, mas a gente ainda não conseguiu. Então, as informações que a gente está utilizando é mais o que está no PPP ou aquilo que a gente conseguiu fazer de pergunta em reunião. Meu projeto começou principalmente pensando que a grande parte deste ano eles ficaram com 35% dos alunos no presencial, e os outros alunos estavam tendo uma vez por semana um plantão de dúvidas, né? A atividade era postada num portal da prefeitura, e às sextas-feiras os professores estavam à disposição dos alunos. E logo nessa volta 100% presencial, o grande quê da questão, eu queria saber como é que os professores iriam trazer esses alunos que ficaram tanto tempo em casa para um trabalho em grupo, um trabalho presencial. Muitos alunos que ficaram em casa, por exemplo, não tinham essa adesão ao plantão de sexta-feira, ou às atividades, ou porque viajaram,
ou porque voltaram para sua cidade, a cidade da família. Muita gente, segundo a coordenadora, voltou para a cidade de origem da família, acabou não tendo essa possibilidade de, né, não tendo esse contato direto com a escola. Então, esse foi a principal preocupação delas, né? Como elas trariam esses alunos de volta, como fazer a manutenção de ensino desses alunos que ficaram sem contato algum com a escola. Mas também saber como que os alunos que voltaram para o presencial conseguiram se equiparar aos alunos que voltaram, por exemplo, meses antes. É uma questão social, é uma questão também que os professores precisam ter uma forma certa de abordar, né, para poder juntar esses dois grupos que ficaram tanto tempo separados e tanto tempo tendo diferentes formas de ensino, e principalmente também utilizar essa equiparação como forma de inclusão, né? Muitos alunos ainda não retornaram justamente pela falta de contato ou porque tiveram essa evasão. Então, o meu estudo, principalmente, ainda estou esperando essa resposta, porque a gente vai criar um grupo com os professores para saber quais foram as estratégias utilizadas, né, para acolher esses alunos. Eu coloquei aqui, mas eu acabei não falando, acredito eu, que eles têm um programa Cidade na Escola, principalmente para os alunos de segundo e terceiro ano, que funciona como uma integração social e digital para os alunos, né? Eles têm aulas de direitos humanos, eles têm atividades de educação sexual, atividades lúdicas, é uma integração mesmo entre os alunos da cidade. E também tenho visto como é que eles podem utilizar esse programa, que já existe desde o ano de 2020, acredito que uns anos anteriores também, como eles podem usar esse programa para também fazer essa socialização num pós-pandemia, né? Numa situação em que eles estão voltando 100% presencial e precisam desse apoio e desse suporte dos professores, tanto socialmente quanto para poder retomar tudo aquilo que eles teriam que ter estudado ao longo desses 2 anos. E se o João e o Rodrigo quiserem falar um pouquinho sobre... Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, a gente fez a nossa análise, nossas observações muito atrelado com a disciplina optativa, né, que está sendo realizada na FEUSP, que é uma integração entre saúde, assistência social e educação, e muito atrelado também ao território. Nós fizemos um resgate histórico que já estava sendo desenvolvido também pela disciplina, e que eu vinha também pesquisando junto ao NAI, para entender como são as relações políticas, sociais e entre a comunidade, e como que isso tem ligação com a escola, que é a Escola Analisada Quintanilha. E nós, com as pesquisas, nós notamos que o bairro do Promissão, onde é localizada a escola, é um bairro que, desde a sua ocupação, tem uma forte ligação com o movimento operário, força sindical, tem muita mobilização da população com as assembleias populares e reivindicação por direitos, por equipamentos de cultura, saúde, educação. E aí, a gente pensou em fazer um questionário, que o Rodrigo vai falar logo após, assim que eu terminar essa parte, e para entender como que qual é o perfil desses alunos, para que a gente possa entender o papel da coordenação para viabilizar as melhores maneiras de acolher essas pessoas e pensar iniciativas e propostas que sejam melhor adequadas ao perfil desses estudantes. Aí agora o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre os dados que a gente conseguiu coletar com esse questionário socioeconômico que nós realizamos lá no Quintanilha, na EJA. Boa noite, gente. Falando do questionário que a Gabi e o João aqui já adiantaram, né, foi a forma que a gente, junto à coordenação, pensou de trazer a relação dos estudantes com o território. E a própria coordenação tinha uns apontamentos que acabaram se confirmando, né, que é o fato de os estudantes que estão chegando na EJA agora ter maior parte ali morando em Diadema ou na região aos arredores. A gente fez um levantamento que metade dos estudantes, né, já são nascidos em Diadema ou na região local,
e também que eles, a origem familiar deles é principalmente do Nordeste, né? Então a gente verificou esse êxodo nordestino presente aqui também nos estudantes da EJA. A gente viu que a maioria mora no bairro próprio ali do Promissão, né, no Jardim Promissão, onde fica a escola, ou dos bairros aos arredores, e que o fato deles serem, né, a primeira geração ou segunda geração ali que está morando em Diadema, né, eles acabam tendo muitos desafios, né, em relação ao acesso aos direitos, né, isso eu vou falar um pouco mais para frente. Mas também a gente identificou que quase metade dos estudantes estudaram somente até o Fundamental 1, 40% chegou a frequentar o Fundamental 2 e tem 13% que não haviam frequentado a escola antes da EJA. Né? E isso também acontece muito por conta da necessidade de trabalhar. Né? Muitos precisaram começar a trabalhar antes dos 14 anos e a gente acabou verificando essa influência do trabalho na questão do abandono escolar, né? Porque muitos precisaram trabalhar para contribuir na renda familiar, e aí, consequentemente, tiveram, né, falta de tempo para estudar, falta de apoio familiar, ou tiveram que abandonar por conta das questões pessoais de casamento ou filhos. E pensando no retorno da EJA, né, eles comentaram que principalmente acontece pelo fato de querer conseguir um emprego ou progredir no emprego atual, e também o fato de adquirir maior conhecimento. E aí, a gente também entrou em questões mais abrangentes, né, como eu comentei, para pensar em relação às demandas do território. E os estudantes sinalizaram que eles sentem uma insegurança no bairro, né, do Promissão, a falta de espaços de lazer e também uma dificuldade de acesso ao transporte, né, algo que nas próprias entrevistas que o João analisou, já era algo que os moradores antigos relatavam, né? Que o bairro é um local de difícil acesso, então é algo que persiste ainda no bairro. E aí, falando em relação a essas questões das demandas, né? A solução que a maioria apontou foi a questão da educação, né? De perceber a educação como um direito e também a possibilidade de superar esses problemas. E também a participação popular, né? Isso eu achei algo interessante deles entenderem que eles podem, né, participando e atuando, mudar a realidade que eles vivem. Agora o João vai comentar em relação ao Grêmio. Bom, o Grêmio Estudantil, né, que está sendo desenvolvido lá na Educação de Jovens e Adultos, e inclusive é o primeiro desenvolvido na escola, foi uma iniciativa que chamou muito a nossa atenção, porque logo de início a gente viu a forte adesão que teve com os alunos e como eles estavam empolgados com essa iniciativa. E foi bem interessante também que um dos alunos, que foi eleito o presidente do Grêmio, ele falou para a gente assim que com o Grêmio ele deixou de pensar um problema que era dele, um problema individual, e passou a pensar em demandas que são de todos os alunos, mas que fogem do prédio escolar também. São problemas que podem estar nas redondezas, no bairro, porque, como a gente também pegou no questionário, a grande parte desses alunos mora no território. Então, as questões que cercam a escola não terminam no muro da escola, né? São coisas que perpassam, saem da escola, são questões que abarcam todos esses alunos, suas famílias, e que acabam chegando na escola. E o Grêmio Estudantil também tem um vínculo que foi realizado com a coordenação com a Assembleia do bairro. Então, assim, é uma maneira de interligar também o território com as iniciativas da escola, porque pensando, como a Gabi falou, que a escola vai ter uma mudança de local, é uma mudança que vai afetar a escola, mas que também vai afetar a dinâmica do território. Então, tendo um Grêmio para que esses alunos tenham um norte das iniciativas que vão ser tomadas, das demandas que eles têm que enfrentar, foi um ponto que a gente achou bem interessante e que, sem dúvida, está viabilizando a construção de uma gestão que é efetivamente democrática, né?
E falando de gestão democrática, o Rodrigo vai falar um pouquinho do papel da coordenação no que tange às ações que vêm sendo tomadas pela escola e com essa integração com os estudantes. Bom, pensando nisso, voltando até para a questão da disciplina que a gente comentou da USP, a própria coordenação teve um esforço muito grande em possibilitar que os estudantes da EJA participem, né, das formações, das aulas, e e sejam parte desse processo, né, de resgate histórico, deles fazerem entrevista, por exemplo, com uma estudante que é conselheira há mais de 30 anos. Então, deu para ver tanto as ações da coordenação, né, estimulando os estudantes a entenderem mais sobre a história do território, da escola, né, como que tudo aconteceu, mas também estimular a participação popular deles, né, tanto nas ações, mas quanto na disciplina, né, e aí, durante essas atividades, né, como o João comentou, sempre tinha também representantes de associações de bairro, né, trazendo as demandas que estão acontecendo. A própria coordenação também estava estimulando os estudantes a conhecerem as associações, a participarem, né, a se apropriarem das demandas que eles trazem, né. Então a gente viu que, principalmente essa questão da participação popular, foi algo que a coordenação teve bastante, né, e que é uma característica forte da questão da gestão democrática, né, pensando na questão da própria autonomia dos estudantes também. E aí outra coisa que acho que vale destacar é que a própria coordenação, a gente viu que tem um perfil também de já atuar no território, né, então a vice-diretora, ela já atuou na Secretaria de Educação da cidade, né, de Diadema, e a coordenadora pedagógica já também atuou num centro de atendimento de inclusão, né, então elas têm uma certa relação já com o território, e dá para ver que elas levam isso também para o cotidiano delas, ali com próprios estudantes. E aí o que a gente tem visto, acho que é isso, assim, delas darem continuidade nas iniciativas que estão acontecendo a partir da disciplina, pensar ações integradas ali com setores da saúde, educação, e que isso vai ser importante para poder dar continuidade para as demandas que os estudantes vão ter no cotidiano deles, com o território, mas principalmente nessa mudança que está acontecendo da escola, assim, porque a escola também vai ser um polo que vai fazer parte do quarteirão da educação, né? Então, para além das questões de reforma que já eram necessárias, também vai ter essa mudança por conta da construção do quarteirão da educação. Acho que era isso. Boa noite, gente. Eu vou falar rapidinho. Primeiro, eu gostaria de aproveitar para agradecer os outros colegas do que estão no nosso grupo, né? Porque, como a Gabi estava falando, eu estou no interior de São Paulo, então eu não consegui visitar a escola. O trabalho que o João e o Rodrigo fizeram vão ajudar muito a gente a entender um pouco mais como a gente pode desenvolver o nosso estágio, né? E uma coisa interessante do nosso grupo foi que cada um acabou realizando um tema, e o meu tema foi analisar como a política de alimentação da escola se deu durante a pandemia, né? E qual o impacto do desempenho escolar dos estudantes em relação a essa política de alimentação, né? Então, uma coisa que o João falou que eu achei interessante também é que há certos problemas que fogem só do território da escola, afetam os alunos de alguma forma, né? Então, pensando no contexto da pandemia, que a pobreza cresceu, a insegurança alimentar cresceu no Brasil como um todo, eu achei que seria interessante analisar essa política de implementação. E aí, para fazer isso, além de fazer reunião com a escola, né, com a coordenação da escola, eu precisei fazer uma análise documental dos decretos e das medidas relacionadas ao tema pela Prefeitura de Diadema. E aí eu percebi duas medidas importantes que Diadema tomou em relação a esse problema, né, que foi o Programa de
Programa Cartão Merenda, que foi um cartão distribuído nas escolas durante 2021, né? A partir de abril de 2021 até a retomada das aulas presenciais. Nesse cartão, o aluno matriculado na rede municipal recebeu R$50 por mês. E antes disso, no ano de 2020, a prefeitura distribuiu cestas básicas. E depois que as aulas voltaram no modo presencial, seja híbrido ou seja 100% presencial, houve uma redução da quantidade de alimento ofertado na merenda. E essa foi uma medida que afetou bastante os alunos da EJA, segundo a coordenação, né? Porque os alunos da EJA assistem às aulas depois do seu horário de trabalho à noite, né? E que a coordenação relatou que esse era um problema grave porque eles não aguentavam assistir a aula só com esse tipo de alimento, né? Que estava sendo ofertado. Então, isso foi uma questão que a coordenação relatou, e entendendo que os alunos da EJA são os mais afetados, a análise do questionário socioeconômico que o João e o Rodrigo realizaram vai me ajudar bastante a entender um pouco mais o perfil desses alunos e como a falta de uma política ou a política como foi implementada afetou o desempenho escolar dos alunos. E eu já tenho algumas informações com a reunião que a gente realizou com a coordenação, mas como a Gabi estava falando, a gente ainda vai realizar uma conversa com os professores, e aí nessa conversa eu pretendo entender um pouco mais da percepção dos professores sobre o desempenho escolar em relação com a insegurança alimentar ou a falta da merenda. Eu falei bem rápido, porque eu acho que a gente já estourou o tempo, mas é isso. Muito boa apresentação também, grupo, de um espaço, de um pedaço ali de Diadema que é tão bonito e que tem uma característica muito parecida com São Bernardo e lá com a M. Boimirim 1 também, que é essa possibilidade de ter escolas próximas e de desenvolver um trabalho entre as escolas, né? Nessa ideia do quarteirão da educação, da rua da educação. Então, acho que os grupos, calhou, né? A gente não organizou isso, mas está sendo legal porque vocês estão trazendo características muito parecidas de outra organização entre as escolas, né? Então, tanto lá de Diadema como São Bernardo, a gente vê essa mesma característica, muito bom. Enfim, a gente fez estágio no Seja Perus, eu e a Edilene, e aí a gente vai tentar explicar um pouquinho como que funciona a escola e o que a gente acabou vendo lá. Aí a gente pensou em partir a nossa apresentação do histórico e a luta que teve lá pelo Seja. O território de Perus é um território assim, de muita luta. Essa é a capa do projeto político-pedagógico deles, com essa foto. E é a foto de um grafite que tem numa rua ali perto, em homenagem a um agitador cultural e mentor da comunidade quilombaca em Perus e entusiasta do trabalho coletivo do território noroeste. Aí, enfim, no PPP deles, eles falam sobre a configuração territorial e cultural, que teria que ser uma coisa que teria que ser entendida por todos que compõem a unidade educacional para poder desenvolver a capacidade de repensar a cidade de maneira coletiva e construir um currículo significativo para a educação. E aí, assim, o território de Perus é um território que teve muitas lutas locais, como eu falei, como articulação de movimentos por moradia, reivindicação de equipamentos públicos de educação, saúde e assistência social, a luta dos queixadas, a resistência na greve operária
na maior greve operária da história do Brasil, a luta pela saúde e o ambiente, que resultou na retirada do lixão de Perus, que tinha um lixão ali na região, e os moradores se mobilizaram para que aquele lixão saísse de lá. Então, o projeto político-pedagógico, ele traz a história do território, relacionando com o macro, né? Então, é sempre uma coisa que acontece junto. Então, uma luta local é entendida enquanto um momento particular da história geral e da formação do país. E testemunho da comunidade peruense fazer a história. Aí, a gente pensou em contar um pouquinho sobre como é organizado o Seja Perus, e é bastante interessante porque eles têm esse tema gerador, que é uma coisa que está no Paulo Freire, né? Que seria um tema que eles decidem coletivamente, que vai ser um tema que vai durar ao longo do semestre. E, por exemplo, eles escolheram, tipo, antes da pandemia, o último tema deles foi saúde. E aí o professor das diferentes áreas vai falar do tema pelo olhar da sua área. Vai articular, né, os saberes específicos que eles têm com esse tema da rodada. Então, são dois temas por ano, e aí o que acontece é que cada vez o professor ele tem esse deslocamento do lugar dele de professor, e ele vai ter que estudar esse tema, ele vai ter que se debruçar sobre aquilo, para entender como a área dele vê cada tema. Então, na reunião com a coordenadora, ela até comentou que às vezes os professores falam, nossa, agora que a gente está entendendo esse tema, a gente vai ter que mudar. Então, é uma coisa que sempre desloca o professor desse lugar do saber, né? E aí, esse tema gerador, ele acontece nas aulas de segunda a quinta-feira, e são 4 módulos no CIEJA. O módulo 1 e 2 é de alfabetização, e o módulo 3 e 4 são as áreas do conhecimento, então ciências da natureza, humanidades, linguagens e matemática. E aí, de segunda a quinta-feira acontece isso, e na sexta-feira tem oficinas. Então, os professores eles vão dar oficinas, mas são conhecimentos que não são específicos. Então, quando a gente foi lá, estava tendo um tema que era sobre como eles percebem o território da cidade de São Paulo como um todo, por exemplo. E tem enfim, tem várias oficinas, tiveram oficinas de bordados, que as mulheres conversavam sobre a vivência delas e faziam esses bordados coletivamente, enfim. E aí, a gente vendo o CIEJA, ele é um lugar que é muito bonito, assim. Essa foto do canto esquerdo, ela mostra um bordado que as mulheres construíram junto com uma das professoras. Quando eles estavam tratando do tema, o tema gerador era violência contra a mulher. Então, as mulheres se uniram e elas foram fazendo, ao longo dessas oficinas, elas foram fazendo isso. Então, elas trouxeram questões da vivência delas enquanto mulheres. Então, tem aí, cada uma fez uma dessas bonequinhas, que eu não sei se dá para ver, que está meio pequenininho, mas elas têm umas bonequinhas que seriam na porta do CIEJA, e elas estão dentro do CIEJA, que é um lugar seguro, e aí em volta tem todas as coisas pelas quais elas passaram na vida delas. Então, tem a fábrica de cimento, que é uma referência assim, bem forte para os estudantes do CIEJA, tem, enfim, as festas, tem alguns elementos da natureza, por exemplo, do Nordeste, e aí tem a noite e o dia, que mostram que o CIEJA está aberto noite e dia. E aí, ao longo dessa oficina, elas foram construindo essas bonecas, e foram conversando, assim, sobre essas vivências. Então, é uma oficina que ela é bastante afetiva, né? É uma oficina que traz muito dessa questão. E, assim, andando pelo CIEJA, a gente vê muitos bordados que eles foram fazendo coletivamente. Então, esse mais da esquerda é sobre outra oficina que eles fizeram também, que são algumas palavras que eles fizeram que lembram eles do CIEJA. Então, tem loucura, perus, acessibilidade, movimento, cura, pedagogia, resistência. Então, foi uma coisa que eles foram construindo juntos. Aí, essa foto do meio é a foto da sala de leitura deles, que também tem vários bordados.
E tem essa sala, né, no fundo do CIEJA, que tem vários livros, que eles fazem muitas oficinas lá, então ela tem um espaço maior, assim, para ter danças, enfim, e tem esse espaço de leitura. E tem esse mapa da África, e lá no CIEJA tem também um mapa do Brasil e da América Latina bordado, que foi uma das coordenadoras que fez. Então, assim, é muito interessante como essa questão do bordado, ela se articula muito com o fazer deles. E aí, enfim, o CIEJA, ele é uma referência local para o bairro de Perus. É um lugar onde as pessoas, eles oferecem alimentação gratuita para qualquer pessoa que chegar lá depois do horário de alimentação dos estudantes. Então, isso foi uma luta que elas conquistaram enquanto elas estavam lá, que não era assim, e aí elas conseguiram, as coordenadoras, as funcionárias da cozinha, foi uma luta que eles conseguiram de poder dar comida para as pessoas que estão passando ali na rua. E nesse momento da pandemia foi uma coisa muito importante para muitas pessoas. E uma coisa que é interessante também do CIEJA é que ele é uma referência para os haitianos, porque tem uma leva muito grande de imigrantes haitianos que se estabelecem bastante no bairro de Perus. E aí, muitas vezes, os haitianos compõem metade dos estudantes do CIEJA. E aí é até legal de ver que nas placas, eles têm a placa, por exemplo, use a máscara, em português, e aí embaixo tem a tradução para o crioulo haitiano, que não é o francês, é uma outra língua, né? Enfim, e aí também está no PPP deles, que eles vão sempre valorizar no currículo o modo de produzir a vida no território, para que todos envolvidos no processo educativo, então professores, alunos e funcionários, possam entender as condições objetivas de quem vive em Perus e o que elas revelam sobre a construção da cidade de maneira mais geral. O que tem a ver com a leva migratória de haitianos para o Brasil, e enfim, e aí é até legal que eles acabaram se integrando, né? Porque os haitianos, muitas vezes, eles chegam no Brasil, eles são formados em economia, em medicina, e eles chegam no Brasil e eles não têm nada. Então, o CIEJA, ele é uma referência para eles conseguirem dominar a língua e aí talvez conseguir melhorar as condições de vida deles aqui. Então, às vezes pode até parecer estranho para a gente, nossa, por que eles fazem essas oficinas de sexta-feira, bordados, afetos, o que isso tem a ver com a educação, com a alfabetização, com o ensino básico? Mas a gente, estando lá, a gente pôde ver o quanto é importante essas oficinas, porque tem uma demanda muito grande de uma coisa que a escola acaba suprindo, que seria dessa... como é que eu posso falar? Desse entendimento do seu lugar no mundo, assim. Então, quando a gente estava lá, a gente pôde ver o quanto as pessoas, elas têm o CIEJA como uma referência, não só, assim, como um espaço onde elas vão poder atribuir sentido para a vida delas, onde elas vão poder chegar e elas vão poder estudar, elas vão ter um dia a dia ali e elas vão poder, por meio também dessas oficinas, entender melhor o que está acontecendo, né? Que elas vão, essas oficinas e o próprio CIEJA, o ensino, o modo como eles ensinam lá, valorizam as pessoas. Esse cuidado, assim, das oficinas parece uma coisa que a gente relacionaria à terapia ocupacional, psicologia, mas que é uma demanda do território que não é suprida por outros meios e outros equipamentos, por exemplo, de saúde, e que se realiza no CIEJA. E aí o CIEJA também, ele incentiva muito a produção da cultura. Então, quando a gente estava lá, a gente acabou indo para o teatro e conheceu uma das pessoas que faz oficina lá, é o Crick, que ele faz uma oficina sobre... Enfim, ele diz que é sobre equilíbrio, mas que ele relaciona muito com isso da pessoa entender que ela pode ser valorizada, que o saber que ela tem é importante. Então, ele estava lá com um grafiteiro, que era uma pessoa que estava em situação de rua, e que, enfim, que não era valorizado pela comunidade
na qual ele vivia, porque ele era visto como um vagabundo, e aí esse cara, que é o Crick, que é o oficineiro, pegou ele, e ele dá um suporte para a pessoa, um suporte material mesmo, para a pessoa fazer o que ela gosta. Então, ele era grafiteiro, ele ia lá grafitar, e ele conseguiu fazer uma exposição, e aí, a partir dessa exposição, ele foi valorizado. Então, ele continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia, só que deu um salto nessa valorização dele, que acabou mudando o lugar que ele estava. Enfim, eu acho que isso diz muito do papel do CIEJ, das pessoas que estão lá, qual que é a proposta delas. Enfim, aí era mais ou menos isso. As fotos que a gente colocou aqui foram tiradas pelos alunos em visita ao CIEJA e pelo monitor também. E a gente pegou bastante das coisas do projeto político-pedagógico. Muito bem, outro relato potente. E CIEJA Perus, eu falo assim, o pessoal fala, nossa, CIEJA tem uma luz. Eu falo, não, a gente tem luz e show pirotécnico, né? Porque assim, eles é uma equipe maravilhosa, que está numa região que tem uma história de resistência, de luta, que é maravilhosa, né? Então, essa questão dos queixadas, né? Toda essa bagagem que o CIEJA Perus consegue trazer para dentro do seu currículo e consegue abrir a escola e levar a escola para o território, né? Acho que eles fazem isso com uma grande perfeição, né? Então, é apaixonante o CIEJA Perus, né? Acho que foi isso que a Sônia quis dizer no comecinho da sua apresentação, não tem como não gostar.